Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos iniciar o estudo de trauma crânioencefálico, TCE, certo? Nós vamos dar continuidade, ao estudo do protocolo de suporte básico de vida do CBMGO e nós já estamos aí praticamente no meio desse protocolo, certo? Então, eu gostaria de pedir a vocês, antes da gente iniciar aqui, brevemente, que vocês, caso estejam gostando, estejam aprendendo alguma informação nova, que compartilhem com os seus colegas, com profissionais da área de saúde, esse estudo, A gente está tentando fortalecer a comunidade de socorrista, então o intuito desses vídeos é justamente esse, fortalecer a comunidade de socorristas, fortalecer o conhecimento, para a gente poder fazer um melhor atendimento para quem realmente está precisando, certo? É claro que tem o objetivo também de fazer provas e tudo mais, mas o principal, o foco é melhorar a qualidade do atendimento do socorrista que está fazendo atendimento às pessoas aí que estão necessitando, certo? Então vamos lá para o estudo. O item 1 aqui, reconhecimento. Suspeita-se de TCE todos os pacientes de trauma com alteração do nível de consciência. Então, para existir o TSE, há necessidade de alteração do nível de consciência. Observar a avaliação da cinemática do trauma, se há acometimento direto ou indireto da região crânio-facial, por mecanismo de aceleração ou desaceleração. Vou dar um exemplo simples. A pessoa sofreu uma queda. Ela caiu durante a queda, ela bateu a cabeça no chão, certo? Então esse é um exemplo bastante simples. Se alguém viu ela batendo a cabeça no chão, a pessoa relata. Você pode observar também algum sinal no rosto, na cabeça da pessoa, algum sangramento, algum inchaço, algum edema ou alguma equimose, Então você pode fazer essas observações aí. Vamos para o próximo parágrafo aqui, Se sinais e sintomas do TCE. Ferimento externo no couro cabeludo, por exemplo, a queda, pode ter isso aqui, ou testa, certo? Deformidade no crânio, a pessoa caiu e afundou o crânio, certo? Dor ou inchaço no local da lesão, hematoma nas pálpebras, pupilas anisocóricas. Só para lembrar o que é essa pupilas anisocóricas aqui, vou fazer uma setinha aqui para o canto. E aí vocês vão lembrar aqui, anisocóricas, esse prefixo aqui, anisocóricas, indica que são pupilas diferentes, são desiguais. Então uma vai estar contraída e a outra vai estar dilatada. Então uma está pequenininha aqui, e a outra está grandona. Então são as pupilas anisocóricas, certo? Meu bonequinho aqui ficou lindo. Vamos dar continuidade aqui, mas deu para entender o que são pupilas anisocóricas. Saída de sangue ou líquido cefalorraquidiano pelo nariz e ouvidos. Sangue ou líquido cefalorraquidiano pelo nariz ou ouvidos. Tontura, desmaio, sonolência, paralisia unilateral, confusão mental progressiva, pulso lento e forte, dispneia, que seria uma falta de ar, náuseas, vômito incontrolável, sem náusea, alterações respiratórias, visão dupla e cegueira. Lembrando que tudo isso aqui é basicamente para explicar que são alterações no nível de consciência, certo? Alterações do nível de consciência, e aqui também está especificando a questão dos ferimentos. A causa, a origem vai deixar algum sinal aí. A pessoa caiu, vai ficar o sinal da queda ali, um corte, um edema. Então vai ficar essa característica do acidente. Vamos para o terceiro ponto aqui, atenção. Cuidado, a vítima pode ficar agitada devido à hipóxia. A pessoa pode começar a ficar bastante agitada porque ela não está chegando o oxigênio normal que seria necessário no cérebro. Queixa de dor de cabeça, vômitos em jato,
mesmo sem náusea, e bradicardia, suspeita de aumento da pressão intracraniana. Então, tudo isso são sinais aí que você pode ficar atento. Vamos lá, ó. Número 2 aqui, a conduta. Primeiro, ó, esses primeiros aqui, a gente já viu eles várias vezes, tá? Eu não vou ficar perdendo tempo. Então, ó, sempre avaliar e priorizar a segurança no atendimento à ocorrência e iniciar a avaliação primária XABCDE, intervir conforme necessidade, estabilizar a coluna cervical, mantendo as vias aéreas pérvias, isso aqui é importante, aspirando a cavidade oral se necessário. Fornecer oxigênio, 12 a 15 litros por minuto via máscara, se a oxigenação menor que 94%, a saturação de oxigênio menor que 94%. Não obstruir, isso aqui, vamos até mudar a cor aqui, porque já começa algumas informações relevantes aqui, ó. 5, né? Nós paramos aqui no 5. Não obstruir a saída de sangue ou líquido cefalorraquidiano dos ouvidos ou nariz, se necessário, fazer curativo oclusivo. Então, a gente, a princípio, vai deixar esse sangramento, mas se esse sangramento estiver exacerbado, se estiver bastante exagerado, aí sim nós vamos fazer um curativo. Se necessário, nós vamos fazer um curativo. Porque às vezes está apenas como se fosse uma transpiração ali, uma leve hemorragia, uma leve perda desse líquido, nós vamos tentar deixar ele sem fazer essa obstrução. Porque quando a gente faz essa obstrução, a gente retém esse líquido dentro da cabeça da pessoa, pode aumentar a pressão intracraniana, certo? 6, ó, proteger, vou voltar para outra cor, para a gente dar sequência aqui, ó. Proteger ferimentos na cabeça com curativos, bandagem e ataduras. Esse proteger ferimentos aqui, a gente não vai colocar uma força exacerbada aí também na contenção desses ferimentos, na proteção desses ferimentos. Vai apenas proteger mesmo. 7. Posicionar a vítima em maca, olha só, sem prancha em decúbito dorsal. Cabeceira elevada com o suporte craniano fixado na maca. A gente tem esse problema aqui, ó. Isso aqui é um problema, a pressão intracraniana. Se você deixa o sangue preso ali, a pessoa tem um ferimento na cabeça, está extravasando sangue pelo ouvido e nariz. Se você prende esse sangue, pode aumentar a pressão intracraniana. Se você deixa a pessoa com a cabeça mais baixa que o restante do corpo, ou até mesmo eleva as pernas dessa pessoa, você vai aumentar o fluxo sanguíneo para essa região da cabeça. Isso vai aumentar a pressão intracraniana. Então, o que a gente vai fazer? A gente já vai prevenir isso e vai elevar a cabeceira. Tá? Nós vamos elevar a cabeceira antes de fazer qualquer coisa. Então, a gente vai elevar o suporte aqui, ó, certo? 8. Manter a vítima coberta, porém não superaquecê-la. A gente tem que tomar cuidado para prevenir o estado de choque, porém sem causar um outro problema aí que seria o superaquecimento. Monitorar a saturação de oxigênio com oxímetro de pulso, beleza? Avaliar precocemente a escala de coma de Glasgow. Eu vou tentar explicar essa escala de coma de uma forma bem simples, mas eu gostaria que depois vocês pesquisassem. O manual não faz muita referência dela, o protocolo, aliás, não faz muita referência dela, mas eu vou explicar para vocês terem uma ideia, certo? Eu vou pegar esse pedaço aqui embaixo para a gente estudar ela. Então, vou colocar só aqui, ó, Glasgow. O que ele vai olhar? Vai olhar 3 pontos. Vai olhar a abertura ocular, vou colocar abreviado, então prestem bastante atenção. Abertura ocular, vai olhar a resposta verbal, e vai olhar a resposta motora.
certo? Para cada item desse aqui vai ter alguns critérios, você vai ter uma tabela que você tem que preencher e você vai fazer uma somatória desses critérios, você vai dar uma pontuação e vai dar uma pontuação para cada critério e no final você vai ter que preencher. A soma máxima que esse aqui pode dar, ó, a pontuação máxima que ele pode dar, eu vou colocar aqui, ó, o máximo vai ser 4. O mínimo é 1 e o máximo é 4. Esse daqui, o máximo é 5. E esse último, o máximo é 6. Como o mínimo, ou a pontuação mínima de cada um deles é 1 e a pontuação máxima são esses daqui, 4, 5 e 6. Então, no final, quando você soma, o máximo que pode dar é 15. E o mínimo vai ser 1. Máximo, eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Máximo e o mínimo. Mínimo é 1. Às vezes pode ter alguma questão de prova que fala assim, a soma da escala de Coma de Glasgow pode ser 0, 1, 3, 15. Então, a resposta 0, ela não existe, porque o mínimo é 1. Aliás, o mínimo é 3, porque aqui pode dar 1, aqui pode dar 1 e aqui pode dar 1. Então, o mínimo é 3, tá? Então, vamos lá, tá vendo? Como é uma questão de prova, então o máximo é 4 e o mínimo é 1. Mínimo é 1, sempre é 1. Então, quando fala a escala, numa questão lá, a escala de Coma de Glasgow pode ter atingido 1, pode ter atingido 0, pode ter atingido 3 e pode ter atingido 15. As que você tem certeza que não é 0 e 1, porque o mínimo é 3 e o máximo é 15, certo? Então, ficar bastante atento a isso aí. Então, a escala de Coma de Glasgow, ela vai olhar a abertura ocular, ela vai olhar a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Para cada item desse, vai ter alguns critérios que você vai atribuir pontos. Entre a abertura ocular, o máximo é 4, o mínimo é 1. A resposta verbal, o máximo é 5, o mínimo é 1. A resposta motora, o máximo é 6 e o mínimo é 1. Então, a soma máxima pode dar 15 e a soma mínima pode dar 1. Então, fiquem atentos a isso aí, tá? Vamos voltar lá aos nossos itens aqui. O item 11, ó, prevenir o choque e fornecer suporte ventilatório conforme demanda. De algumas formas, a gente já falou isso ali para cima. Realizar a avaliação secundária se a vítima estiver estável, certo? Então, a vítima ela pode ter sofrido um traumatismo crânioencefálico, porém, ela está com um traumatismo leve. E aí você consegue fazer avaliação secundária, ela está te respondendo e tudo mais. Por mais, às vezes, que ela tenha um inchaço, ou tenha um afundamento no crânio, ela está bastante lúcida e consciente. Então, você consegue fazer a avaliação secundária, ela estando estável. Estabilizar e priorizar a movimentação, prancha scoop, elevação em cavaleira, rolamentos no solo e posicioná-la sobre prancha longa. O 14º, observar o algoritmo de restrição de movimentos na coluna vertebral. O 15º, informar as condições da vítima ao centro de operações, pedir suporte avançado e transportá-la para o hospital regulado ou de referência. Certo? Então, os pontos aqui importantes, ó. Tá de vermelho, não obstruir a saída de sangue ou líquido cefalorraquidiano, proteger ferimentos na cabeça com curativo. A questão da prancha, a vítima em decúbito dorsal na maca, né, sem prancha, em decúbito dorsal com a cabeceira elevada. Esses são os pontos mais diferentes em comparação com outros procedimentos. E esse ponto aqui, o 10, avaliar avaliar a escala de Coma de Glasgow. A gente fez as anotações aqui, dá uma revisada. Beleza? Vamos lá para os itens de atenção aqui, ó. Atenção.
Então, no exame da cabeça e pescoço, manter a atenção para a ocorrência de sinais da gravidade do TCE. Então, vai observar tudo ali, se tem algum objeto, algum inchaço, algum corte, qualquer coisa vocês vão observar. Exame da cabeça e pescoço. Sinais de perda de líquido cefalorraquidiano. Vai observar nariz, observar a orelha, observar algum outro ferimento que tiver. Presença de fraturas abertas. Às vezes a pessoa tomou algum corte, por exemplo, uma agressão com arma branca. A pessoa tomou uma facãozada, tomou uma enxadada na cabeça, pode acontecer de ter uma fratura aberta. O corte vai haver a exposição de tecido ali, de osso, massa encefálica. Então, até o próximo item fala aqui, ó, exposição de tecido cerebral. Ferimentos extensos no couro cabeludo, sinais de fratura na base do crânio. Esses sinais de fratura da base do crânio, ficar bastante atento também com a questão de lesões na coluna que possam deixar a vítima incapacitada de se movimentar depois. Se a saturação de oxigênio menor que 94, se escala de coma de Glasgow menor que 10, se sinais vitais alterados, informar precocemente a regulação médica. Caso você esteja trabalhando num local que tenha essa regulação, é sempre interessante você informar que existe o TCE, certo? Quando você faz o atendimento, é extremamente importante. Você teve o tempo ali, colocou a vítima dentro de sua ambulância, você vai informar a sua regulação. Caso você não tenha essa regulação e você tenha a possibilidade de, por exemplo, pedir para quem te direcionou para fazer o atendimento da ocorrência entrar em contato com o hospital para o hospital se preparar para receber essa vítima grave, é interessante. Ou seja, você está numa rodovia fazendo atendimento e percebeu que é um traumatismo com essas características aqui, certo? O que você faz? Você entra em contato com a sua base, pede para a sua base entrar em contato com o hospital, dizendo que a ambulância está indo para lá com uma vítima grave. Eles vão se preparar para fazer o atendimento melhor dessa vítima. Então, essa comunicação é extremamente importante, beleza? Bom, pessoal, são muitas informações e eu acredito que vocês vão fazer um bom estudo desse material aqui, do traumatismo crânioencefálico. Então, eu desejo a todos vocês uns bons estudos e, como eu iniciei o vídeo, eu desejo que todos vocês compartilhem essa informação para a gente conseguir fortalecer a comunidade socorrista, para a gente ter pessoas qualificadas para fazer o atendimento de quem precisa. É o principal intuito, é o principal motivo de tanto esforço para poder divulgar essas informações. Beleza? Eu desejo a todos vocês bons estudos e fiquem com Deus.